Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do futuro das exportações da soja. Vou falar do Plano Safra 24-25 para os agricultores familiares. Vou falar também da preocupação da Abrafrigo em relação à reforma tributária e à produção de carne bovina. Você vai acompanhar como está o setor leiteiro no mercado spot e também no mercado internacional. E eu vou conversar com Matheus Pereira, CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do Fórum Pátria e também do mercado da soja e do milho. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do futuro das exportações de soja. Nos próximos anos, os mandatos de mistura historicamente altos e a crescente demanda doméstica por óleo de soja, fundamental para a produção de biodiesel, podem impactar significativamente as exportações brasileiras do produto. Pelo menos é o que alertaram fontes do mercado e também a SP Global Commodity Insights. Atualmente, o Brasil é o segundo maior exportador mundial de óleo de soja, com projeções de exportação para o ano comercial 24-25, situando-se em 1.400.000 toneladas, uma redução de 22,2% em relação ao período anterior. Apesar do aumento na produção, conforme indicado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 2024, o óleo de soja representa 72% das matérias-primas utilizadas na fabricação de biodiesel, um aumento em relação aos 69% do ano passado. Pelo menos é o que aponta a Associação Brasileira de Óleos Vegetais, ABIOV. O atual mandato de mistura de biodiesel no Brasil é o de B14, o mais alto registrado na história do país. As exportações brasileiras de óleo de soja atingiram picos com o aumento da produção e redução do mandato de mistura antes de uma queda significativa no ano fiscal 23-24. Em abril, o volume de esmagamento de soja atingiu um recorde mensal de 4,8 milhões de toneladas, alinhado com a expectativa dos analistas da SP Global Commodity Insights. O volume de soja moída, ele permaneceu praticamente inalterado em relação ao ano anterior, resultando em uma produção de óleo de soja de 965 mil toneladas mês. Esses dados destacam os desafios e oportunidades enfrentados pelo setor de óleo de soja no Brasil, com o mercado interno ganhando importância devido aos altos mandatos de mistura de biodiesel. Existe aí uma necessidade de equilibrar a demanda interna crescente com as expectativas de exportação que desafia os produtores e exportadores, enquanto a produção recorde reflete uma resposta robusta à demanda global por óleo de soja. E agora vou comentar do Plano Safra 24-25 para os agricultores familiares. Os agricultores familiares que produzirem arroz, feijão, mandioca, leite, frutas e verduras terão acesso a taxas reduzidas. Todas as linhas de custeio de limites de crédito de R$250 mil por beneficiário. O Pronaf Mais Alimentos ganhou uma sublinha em financiamento com redução de 5% para 2,5% para compras de máquinas de pequeno porte. As linhas do Pronaf destinadas a empreendimentos e cooperativas da agricultura familiar terão juros mantidos em 6% ao ano no Plano Safra 24-25, mas com elevação no limite de financiamento. No Pronaf, agroindústria,
Os investimentos de pessoas físicas terão o limite mantido de R$ 210 mil por empreendimento familiar e terão teto de 450 mil ante 420 mil no ciclo anterior. Cooperativas terão elevação de 45 milhões para 50 milhões de reais. E também nessa linha tiveram redução de 4% para 3% as atividades de aquisição e instalação de estrutura de cultivo protegido, inclusive equipamentos de automação, construção de silos, ampliação e construção de armazéns e câmaras frias destinadas à guarda de grãos e outros produtos. O leite está incluso na lista de alimentos considerados imprescindíveis no prato da população brasileira. E dessa forma também haverá redução de juros para financiamento dentro da atividade, além da redução da taxa de juros de 4% para 3% ao ano para custeio da atividade leiteira, na linha Pronaf mais alimentos, a aquisição de tanques de resfriamento de leite e ordenhadeiras também recebeu a mesma redução nos juros. E agora você vai ficar com o nosso comentário sobre o crescimento do abate de fêmeas bovinas para a produção de proteína vermelha. Confira. O mercado físico do boi gordo ele continua aquecido, impulsionado pelo câmbio favorável, que por sua vez impulsiona a expansão das exportações. E também uma oferta levemente mais enxuta de bovinos prontos para o abate. E diante desse cenário, o que nós observamos é uma recuperação na cotação do boi gordo. Não tão rápida, mas parece que está indo. E os frigoríficos, por sua vez, estão evitando formar grandes estoques nas câmaras frias devido à lentidão do escoamento no mercado interno, que ainda sente, ou melhor, que sente, a economia patinando feio e o poder aquisitivo da população em situação de pouquíssimas compras. Segundo dados da consultoria Safras e Mercado, o Brasil registrou um aumento significativo no abate de fêmeas bovinas, agora no primeiro semestre deste ano, chegando a 5,3 milhões de cabeças, um aumento de quase 18% em relação ao mesmo período do ano passado. E esse aumento no abate de fêmeas contribuiu para o crescimento de quase 18% na produção de carne bovina no primeiro semestre, atingindo 5,2 milhões de toneladas. A expectativa das Safras e Mercado é que o abate de fêmeas bovinas chegue a 9,4 milhões de cabeças neste ano, um aumento de 8,5% em relação ao ano passado. Agora, pulando para o mercado externo, os importadores chineses mostraram maior atividade nas compras na última semana, embora sem alterar significativamente os preços ofertados. O dianteiro registrou uma referência de $4.300, 1,18% acima do registrado no início de junho deste ano. Entretanto, ainda se nota que o estoque de proteína animal lá na China parece estar elevado e os importadores demonstraram assim, uma pequena cautela na hora de realizar novas compras. Em relação à reforma tributária, a Abrafrigo expressou uma preocupação muito grande com a possibilidade de aumento na tributação da carne na reforma tributária, ressaltando que tal medida vai impactar diretamente os preços ao consumidor e vai reduzir o acesso à proteína para a população de baixa renda, que representa cerca de 74% dos brasileiros, segundo a pesquisa de orçamento familiar do IBGE. A Abrafrigo disse que confia que o Congresso Nacional fará os ajustes necessários no PLP 68/2024 para incluir a carne na cesta básica nacional. Vamos torcer para que tudo dê certo, porque se não der, vai ficar muito pior do que está. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro. E você vai ver agora como está o setor leiteiro no mercado spot e também no mercado internacional.
Segundo dados da Milk Point Mercado, na primeira quinzena de julho, o leite spot, aquele que é comercializado entre empresas, apresentou desvalorização, se estabelecendo em R$ 2,97 por litro, um recuo de 4 centavos frente aos valores da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 3,01 na média Brasil. As cotações do leite spot apresentaram um sutil viés de queda nesta primeira quinzena de julho em estados como Minas Gerais e Goiás, com uma tendência de baixa mais acentuada nos estados da região sul e também em São Paulo. Existe aí um reflexo das negociações que seguiram influenciadas pelo ritmo mais lento das vendas no mercado atacadista, onde nem mesmo a virada de mês foi possível observar vendas mais firmes para os principais derivados lácteos, gerando assim um menor volume de compras de leite spot para esta quinzena. Já no mercado internacional, os preços dos principais derivados lácteos apresentaram diminuição no leilão de número 359 de lácteos da plataforma GDT, que foi realizada no dia 2 de julho. O GDT Price Index, que é uma média ponderada dos produtos, ficou em 3.782 dólares por tonelada de produto lácteo, com uma queda de 6,9% em relação ao evento anterior da GDT. As principais categorias acompanhadas e negociadas durante o evento apresentaram, vamos dizer assim, quedas em suas cotações. E nesse cenário, o destaque ficou para a categoria da manteiga, que após uma forte valorização no último evento, que subiu 7%, ela voltou a cair, obtendo uma diminuição de 10,2% e sendo negociada na média de 6.546 dólares por tonelada. Já o leite em pó desnatado também registrou baixa, sendo negociado na média de 2.586 dólares por tonelada, representando uma queda de 6% na mesma forma. O leite em pó integral apresentou queda de 4,3%, sendo negociado na média a 3.218 dólares por tonelada. E depois do intervalo, nós vamos falar da preocupação da Abrafrigo em relação à reforma tributária e à carne bovina. E eu vou conversar com Matheus Pereira, CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do Fórum da Pátria e também do mercado de soja e milho. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de uma preocupação da Abrafrigo em relação à reforma tributária e também à produção de carne bovina. A Abrafrigo é a Associação Brasileira de Frigoríficos e ela emitiu agora uma nota reforçando que a carne bovina já faz parte da cesta básica com alíquota zero para os tributos federais, PIS e COFINS, conforme a lei número 10.925 de 2004. Além disso, muitos estados concedem incentivos de ICMS para a produção e comercialização da carne, reconhecendo a sua essencialidade para a alimentação. Bem, a Abrafrigo destacou que a carne é um alimento essencial e, portanto, recebe tratamento tributário diferenciado para garantir acessibilidade, especialmente para as classes de baixa renda. A Constituição Federal consagra o direito social e a alimentação e a Emenda Constitucional número 132 instituiu a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que inclui produtos essenciais com alíquotas reduzidas a zero para o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e também o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. A Abrafrigo ela expressou uma preocupação com a possibilidade de aumento de tributação da carne na reforma tributária, ressaltando que tal medida vai impactar diretamente os preços ao consumidor e reduziria o acesso à proteína
para a população de baixa renda, que representa cerca de 74% dos brasileiros, segundo a pesquisa do orçamento familiar do IBGE. A Abrafrigo disse que confia no Congresso Nacional e acredita que o Congresso fará os ajustes necessários no PLP 68/2024 para incluir a carne na cesta básica nacional. E agora eu vou conversar com o Matheus Pereira. O Matheus, ele é o CEO da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado da soja, do mercado do milho e vamos falar também de um importante evento que a Pátria realizou agora, essa semana passada, que foi o Fórum Pátria, um evento excelente. Bom dia, Matheus, está tudo bom? Bom dia, Antônio, bom dia a todos que estão nos assistindo, prazerão estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos lá, né? O mercado está difícil, temos que ficar bastante atento por agora, né? E, infelizmente, a luz no fim do túnel está se esvaindo, né? Parece que a pilha está meio fraca, né? Da luz, não está? Parece que está acabando, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, assim, dizendo que a gente vem realmente com um cenário um pouco mais problematizado aqui no Brasil. Pois é, Matheus. E aí vem aquela clássica pergunta. Você é filho de produtor, seu pai planta soja, planta milho, você já trabalhou na Bolsa de Chicago, já tem uma larga experiência em mercado local, nacional, internacional. Eu já estou há não sei quantos anos dentro dessa área do agro, já trabalhei na Embrapa, eu nunca vi uma situação como essa. Exato. Tem muita gente nunca hoje vi. que passa por uma situação caótica, né, Antônio? A gente, apesar de que, se formos olhar, Antônio, há 5, 10 anos atrás, né, o valor venal, né, o valor real da soja, o valor real da arroba do boi, do milho, ainda era mais baixo do que hoje. A gente tinha milho no passado, 10 anos atrás, que custava R$15 a saca, a soja que valia 30, 40, 50 reais a saca, o boi gordo que custava R$80 a arroba, só que ainda assim o produtor conseguia ter lucro, ainda assim com preços, né, totais do produto bom, bem abaixo disso. Era muito melhor do que a gente vive hoje, né? Que hoje, infelizmente, apesar de a gente viver esse processo inflacionário comum, né, e os preços dos nossos produtos estarem mais altos do que estavam 10 anos atrás, infelizmente o problema é que não sobra dinheiro no bolso de quem está produzindo no campo de domingo a domingo, de sol a sol. Esse é o grande problema. E ontem eu conversava com um conhecido meu que é produtor rural, e ele falou assim, Antônio, eu fui ver aí preço de adubo, já começar a mexer com insumos, eu parei. Então é assustador o que está vindo aí pela frente. Agora saiu aí esse plano safra, que até agora também está indefinido, não tem dinheiro. É muito disse, não disse, né? A gente tem realmente grandes problemas ainda estruturais com crédito no Brasil, né? Infelizmente, não temos uma clareza ao certo, né, do que será distribuído aqui, né, a base produtiva no nosso país. Juros estão muito caros ainda, dificultando realmente a vida de quem está no campo produzindo. E, enfim, infelizmente é uma realidade, né, que é onde, como eu já disse, né, a luz no fim do túnel está se esvaindo, a pilha está acabando e parece que o dono da lanterna não está interessado em nos ajudar. E tem mais um detalhe nisso aí tudo. O Brasil está com a faca, o queijo, a boca aberta, está com tudo na mão para ser uma potência mundial em termos de fornecimento e produção de alimentos. E parece que, eu não sei, nós estamos desanimados, tá? A situação está desanimada. Você realizou agora um mega evento, um evento grande, lá na Pátria, para produtores. Vocês fizeram um Fórum Pátria. Exatamente. E deu muita gente, foi lá um número razoável de pessoas lá que produzem. Qual é a conversa? A gente teve centenas de clientes, né, amigos, que estiveram presentes conosco esse último final de semana. Ficamos focados especialmente, né, em entender como está o mercado da soja, como está o mercado do milho, o que impacta o dólar, como está realmente o mercado pecuário aqui no país, né? E a principal mensagem é de que, apesar de parecer ruim o mercado hoje, a gente vai ter que trabalhar na sobrevivência. O ano de 2025, nesse próximo ciclo safra, né, olhando pela frente, é um ciclo safra onde grande parte da base produtiva vai ter que entender que vai ter que enxugar custos,
vai ter que trabalhar realmente em turnos dobrados. Infelizmente, a projeção de receita esperada para o próximo ciclo, ela não comporta mais a lambança, ela não comporta mais realmente a ineficiência produtiva, custeios exagerados. Teremos que ser um pouco mais eficientes dentro do campo, pois não temos governo querendo nos ajudar, não temos um mercado favorável. Então, enfim, talvez vamos parar com a birra e colocar a mão na massa, que é talvez a realidade agora. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, a gente sair desse buraco de problemas, né, que o Brasil se encontra, mas a única solução que temos é tentar. A tentativa não é fácil também, porém, né, o mercado ele tende a ficar um pouco mais estagnado, é um mercado realmente um pouco mais lateralizado de agora em diante, viu, Antônio? Ô Matheus, eu até, agora recentemente eu fiz um material e eu postei, nós temos aí o TV Agro, o canal no YouTube, e eu fico indignado com os próprios produtores. Uma boa parte deles, a gente está tentando mostrar uma realidade, está falando em profissionalismo, está falando em planejamento. Hoje você não pode errar, não pode errar. Hoje você tem que fazer a conta, tem que refazer essa conta e refazer novamente. E hoje você não pode olhar mais só para dentro da porteira, você tem um mercado lá fora que compra o seu produto. Sim. Você não pode produzir e esperar que o cara chegue na sua porteira, bate palma e fala, eu quero comprar, eu vou pagar tanto. Não é desse jeito. Exatamente. Né, Matheus? Isso não só compra o nosso produto, mas fornece grande parte dos insumos que a gente usa para produzir, Antônio. Tem que lembrar também que a base produtiva, né, a produção de soja e milho no Brasil, ela depende de 2/3 dos insumos são importados, né, de fora do país. Então, toda essa quietude que a gente vê agora no mercado, né, dificultando realmente as compras, dificultando as vendas, né, pode ser um tiro no pé. A gente tem o dólar que vem nessa crescente muito acentuada, né, precificando essa desorganização, essa desordem governamental que os nossos gestores em Brasília vêm promovendo no nosso país, né. Só que ao mesmo tempo que esse dólar em alta pode criar, né, a tendência de alta aos preços de commodities que são exportados, nossos clientes que estão lá fora querendo comprar nosso produto, ao mesmo tempo a gente tem 2/3 dos insumos usados dentro das porteiras importados de países, né, parceiros do Brasil. O dólar subindo ajuda na composição de receita, mas prejudica muito a composição de custos, né? Os custos que já estão elevados tende realmente a piorar de agora em diante, né, com a elevação cambial no nosso Brasil, Antônio. Isso que você acabou de falar é um fato que a gente tem que começar a pensar. O que o Matheus terminou de falar é o seguinte, o dólar está subindo, quem tem produto para vender fica excelente, só que a hora que você for comprar, o que você precisa está aqui, está lá em cima. Esse é o gargalo. Esse dólar não podia estar subindo nesse momento, nessa hora que está, quando o produtor vai ter que fazer todas as suas compras. E a maioria dos produtos que nós compramos vem tudo de fora, é tudo dolarizado. Só para você ter uma ideia, tem que colocar adubo para poder plantar aqui no Brasil. Se não colocar, você não consegue produzir nada. 80% basicamente do que nós utilizamos de adubo vem de fora. O nosso presidente disse semana passada para o Haddad, pois é, Haddad, nós vamos sentar agora para ter que abaixar o dólar. Não é assim, dar uma dose de pinga aí, vamos, não é bem por aí, é um conjunto de coisas que está fazendo a gente ficar numa indefinição muito grande. Então, é assustador, é preocupante, eu ainda falo, tá, peito aberto, eu quero estar redondamente errado em tudo que eu estou falando. Quero errar, mas parece que não está tendo jeito. Né? E algo que a gente vem ressaltando por aqui há muito tempo, né, Antônio? Há muito tempo. Nas nossas conversas aqui, sempre realmente mostrando a ineficiência, né, a ineficácia desse governo em tentar gerir economicamente o nosso país. E todas essas falas, né, essa dificuldade realmente em criar alinhamento, em criar gestão dentro dessa empresa chamada Brasil, né, é que tem sido o principal catalisador, né, o movimento de altas, né, ou processo inflacionário cambial, né, que dificulta tudo que é importado, realmente é puro reflexo dessa trupe, né, do barulho, assim dizendo, que fica residindo em Brasília, brincando de governar o país.
É. Então, muita atenção de agora em diante. Eu ainda quero crer que dentro de um curtíssimo prazo, eu acho que vai dar uma revertida, alguém vai bater a mão na cabeça e falar, ô, espera aí, bicho, a galinha, ela está morrendo, nós vamos dar um pouco d'água para ela, comida, porque ela não pode parar de botar ovo não, porque se parar, quebra o Brasil, infelizmente. Vamos acreditar, Matheus, vamos acreditar. Tá certo? Amém. Assim, Amém. É o que resta para nós, né, É Antônio? o que resta. Matheus, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, amigo. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a disciplina é a ponte entre metas e resultados. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.